Bom, minha gente, boa noite. Primeiro, falar da minha alegria, evidentemente, de estar aqui com vocês, agradecer ao SESC, agradecer a direção aqui do Gaúcho. Estou fazendo um pequeno tour pelo Rio Grande do Sul e parece que eu trouxe o frio, né, porque eu fui para Santa Maria, estava um frio danado. Fui para Santa Cruz do Sul, frio danado. Cheguei aqui em Caxias, não é exatamente um frio danado, porque já superou, né, o frio danado. E eu sou um carioca, e o primeiro carioca da minha família, mas um carioca filho de família alagoana e pernambucana. Ou seja, a relação com o frio é, digamos, a mais distante possível, né? Mas é uma alegria estar aqui. Eu falei agora há pouco lá com o meu filho e tal. Rio de Janeiro está apavorado hoje porque estão prevendo que de madrugada pode fazer 19 graus. Aí as pessoas estão tirando casaco, né, já estão se preparando cachecol. E o carioca ainda tem um fenômeno que eu não consigo entender, que ele só sente frio da cintura para cima, né? Então, amanhã, o povo mais deselegante do mundo no frio vai estar tomando as ruas, que é aquela bermuda, né, com casaco, cachecol, enfim. Mas é uma alegria estar aqui, e uma alegria falar desse tema que foi proposto, a história social do samba. Né, um tema... Eu falei de brasilidades anteontem, lá em Santa Maria, falei um pouquinho sobre outras questões vinculadas à brasilidade em Santa Cruz, e aqui vou falar sobre a história social do samba. Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que essas pequenas reflexões que eu vou colocar para vocês aqui, elas são reflexões que eu aprendi na vivência, evidentemente, com grandes mestres, muita gente que me conduziu aí, né, nesse longo caminho de estudos sobre cultura brasileira, sobre cultura do samba, e em se tratando de história social do samba, mais especificamente com Ney Lopes, né, o meu mestre maior, meu amigo, além de ser meu mestre. Nós escrevemos juntos, né, o Dicionário da História Social do Samba, escrevemos juntos o Filosofias Africanas, uma introdução. Então, essas reflexões, evidentemente, são oriundas da vivência com muita gente do samba. Cito aqui o Ney, evidentemente, porque é um parceiro de livro, é um parceiro de conversa, é um professor que eu tenho, ainda bem. Estou vendo ali o grande monarca, eu tive a oportunidade de conviver bastante, seu Nelson Sargento, Dona Ivone Lara, que eu assisti muito. Eu era garoto, eu era um verdadeiro perseguidor de duas pessoas, né? Eu perseguia Dona Ivone Lara e perseguia Luiz Carlos da Vila. Então, onde eles iam, eu ia atrás, né? E vi muito Dona Ivone Lara, conheci Luiz Carlos da Vila. Não vem ao caso falar isso nessa palestra, foi o único sujeito na minha vida que quase me fez ser preso, foi o Luiz Carlos da Vila, e depois eu virei um biógrafo do Luiz Carlos da Vila. Eu tenho um livro chamado Princípio do Infinito, que é uma biografia, um perfil de Luiz Carlos da Vila. Então, eu só queria dizer, primeiro, para registrar o fato de que o que eu vou falar aqui é resultado da contribuição de muita gente, de muito diálogo, de muita vivência, de muita conversa, de muita troca, de muita tabelinha e, sobretudo, de muita escuta, porque a cultura do samba é uma cultura de escuta, né? A cultura do samba é uma cultura em que você... Nisso ela é parecida com cultura de terreiro, nisso ela é parecida com cultura dos candomblés, nisso ela é parecida com a cultura das umbandas, das religiões de terreiro no Brasil, né? Primeiro você vivencia aquilo, primeiro você observa, primeiro você se cala, primeiro você escuta, até que você começa a desconfiar que está aprendendo alguma coisa, né? Então, é resultado, portanto, desse convívio todo. E aí eu começaria de uma forma muito simples, né? Porque a gente tem algumas maneiras de falar sobre a história social do samba. Uma delas, e eu confesso que é a que eu não gosto, é aquela, digamos, mais formal, com uma linha pedagógica mais, digamos, conservadora, clássica, em que eu começo a contar aqui a história do samba. Olha, o samba começou a se desenvolver aqui, depois o samba foi para cá, depois o samba foi para lá. Em 1916, nós tivemos a gravação do Pelo Telefone. Isso eu realmente acho que contribui pouco. Eu queria propor uma história social do samba a partir de algumas reflexões
para mostrar uma coisa que eu acho que é absolutamente crucial. A gente precisa entender o samba como um sintoma do Brasil. O samba, a rigor, é uma porta de entrada para que a gente possa refletir sobre o Brasil, para que a gente possa falar sobre o Brasil, para que a gente possa perceber, para que a gente possa valorizar aquilo que o Brasil tem de extraordinário e para que a gente possa também ter consciência das mazelas do Brasil, ter consciência também dos nossos horrores. O samba, portanto, é um caminho para que a gente possa fazer reflexões profundas sobre muita coisa. E aí, eu sempre gosto de começar lembrando de uma coisa que é muito simples. O que seria o samba? Se a gente sai perguntando uma opção de gente sobre o samba, o que é o samba? As respostas mais evidentes, mais óbvias seriam: o samba é um gênero musical. Eu concordo, o samba é um gênero musical, evidente. Bom, o samba é um ritmo. Concordo também. O samba é um ritmo. O gênero musical dialoga com a rítmica do samba. Não, mas o samba é também uma coreografia. Concordo. O samba também é uma coreografia, até porque o samba é uma música de origem africana que se codifica no Brasil. E a música africana já traz um primeiro dado que é interessante para a gente pensar a respeito dele. Não existe uma dicotomia entre a música que você escuta e a música que você dança. Toda música é, ao mesmo tempo, o ritmo, a música e a dança e o corpo que se movimenta de acordo com essa música. Então, quando a gente fala do samba, o samba é um gênero musical, é um ritmo, evidentemente, e é uma dança. Isso está presente, por exemplo, nas culturas de terreiro, nos candomblés. Quando você fala de aguerê, o aguerê não só é o toque de Oxóssi, como é a dança de Oxóssi. Quando você fala do opanigé, o opanigé não é só o toque de Omolu, como também é a dança do opanigé. Então, o samba é um gênero musical, o samba é o ritmo, o samba é a dança. Mas eu diria que o samba é muito mais do que isso. Tá? E aqui vem a primeira questão que eu quero colocar para vocês. Eu, durante muito tempo na minha vida, um comentário aqui muito curioso, que chega a ser engraçado, né? Eu gostava de embarcar naquela ideia, vou fazer uma provocação, tem muito isso, né? Até na academia, olha, eu quero fazer uma provocação. Até que um dia eu estava num debate, mediando o debate com o Seu Monarco, vi Seu Monarco ali, lembrei. E aí veio uma menina e falou assim, eu queria fazer uma provocação. Aí o Monarco virou-se para ela e falou, minha filha, de onde eu vi esse negócio de provocar os outros, não funciona, não. Da onde vocês tiraram isso de provocação? Eu falei, seu Monarca, ela vai fazer uma pergunta. Ah, então diz que vai fazer uma pergunta, não precisa me provocar aqui. Já sou um senhor. Né? É engraçado, né? Porque provocação, realmente, os mais velhos aqui devem, né, concordar com isso, né? Provocar, vou te provocar. Que isso? Para que você vai me provocar? Não me provocar, não, e tal. Então, não vou provocar, não. Vou lançar aqui uma questão que é a seguinte. Eu diria que mais do que um ritmo, mais do que um gênero, mais do que uma coreografia, essa é uma definição que eu gosto de dar. Para mim, é a definição que eu dou. O samba é um sistema de organização do mundo. Eu gosto dessa definição. O samba é um sistema de organização do mundo. Porque dentro do samba não estão apenas a música, o ritmo, a dança, mas estão as maneiras como você reza, como você come, como você bebe, como você canta, como você se veste, como você louva os seus mortos e celebra e comemora os seus vivos, como é que você constrói identidade, como é que você constrói relação com o território, como é que você constrói rede de proteção social. Então, o samba, nesse sentido, ele é um fato social completo. O samba organiza mundo. E eu diria que o samba organiza mundo por conta de um detalhe que é crucial. Isso a gente tem que afirmar de forma contundente nesses espaços. O samba é uma cultura de diáspora. Isso é inquestionável.
E aí a gente pode fazer uma reflexão aqui que é muito séria, contundente e necessária. Toda diáspora é um fenômeno de desagregação. Toda diáspora é um fenômeno de sequestro. Toda diáspora é um fenômeno de captura de identidade. Toda diáspora é um fenômeno de aniquilação de sentidos simbólicos da vida. Toda diáspora opera na dimensão, portanto, da aniquilação e da morte. Qualquer diáspora. Se a gente define diáspora como deslocamento forçado de uma determinada comunidade de um lugar para outro, a diáspora representa uma experiência de aniquilação, de desarticulação, de morte. Qualquer diáspora. Eu venho de uma cidade absolutamente diaspórica. Eu venho da cidade que é a maior cidade africana do mundo no século XIX. Ela não estava na África, é o Rio de Janeiro. Eu venho de uma cidade que não tem, como vocês têm aqui, múltiplas referências culturais e que passam, inclusive, por experiência de imigração italiana e tal. Se você tirar os fundamentos da cultura negra do Rio de Janeiro, não sobra no Rio de Janeiro nada. Nada. Culturalmente falando, a cidade não existe. Então, essa disputa no Rio de Janeiro nem existe, porque não tem nenhum cabimento. É um monumento ao horror do deslocamento de gente da costa africana para o Brasil. Esse é um detalhe básico. Mas o Rio de Janeiro não é só uma cidade, por exemplo, de diáspora africana. O Rio de Janeiro é a cidade da maior diáspora cigana da América Latina. Eu estava lembrando outro dia que, quando João da Baiana foi perguntado a respeito do pandeiro que ele tocava, João da Baiana, o grande pandeirista, né, ao lado de Pixinguinha, de Donga, o que nós chamamos de Santíssima Trindade do samba e tal, quando perguntaram para ele, numa entrevista para o Museu da Imagem do Som, da onde vem este pandeiro, João da Baiana? Ele vira-se e diz, eu aprendi com os ciganos da Praça 11. Que é uma resposta muito curiosa, porque as pessoas esperavam que ele falasse, não, foram nos terreiros e não sei o quê, com os ciganos da Praça 11. Então, olhe que coisa curiosa. Nós estamos falando de um carioca, João da Baiana, que é da Baiana, porque a Baiana era a mãe dele, tia Prisciliana de Santa Amaro da Purificação, mãe de santo, que está dizendo que aprendeu a tocar pandeiro com os ciganos da Praça 11. Né? Então, toda diáspora, ela guarda esses elementos de desagregação, de ruptura, de fragmentação, de aniquilação, de morte. Mas agora vem o detalhe que é fascinante. Porque se toda diáspora, qualquer diáspora, ela desagrega, ela aniquila, ela quebra, toda a cultura de diáspora reconstrói aquilo que foi aniquilado. Esse, para mim, é o dado mais importante para a gente entender a história e o significado do samba. Toda diáspora é um fenômeno de desagregação. Toda cultura diaspórica é um fenômeno de reconstrução daquilo que foi desagregado. Não existe no mundo nenhuma cultura diaspórica, nenhuma, e existem dezenas no mundo, nenhuma que não seja coletiva. Porque toda cultura de diáspora opera na reconstrução daquilo que foi aniquilado. Reconstrução de laços de identidade, reconstrução de sentidos de pertencimento, reconstrução de sociabilidades, reconstrução de redes de proteção social. Cartola, quando dá entrevista também para o Museu da Imagem do Som, e eu estou me inspirando que eu estou vendo por aqui, perguntam para Cartola, Cartola, de onde você vem? Se o Cartola quisesse responder a partir das origens africanas dele, ele não saberia, porque a escravidão é também um sequestro da história. Os brancos que estão aqui como eu, se nós quiséssemos saber de onde veio o nosso tataravô, nós teríamos como fazer isso com certa tranquilidade. Você contrata um pesquisador de genealogia, ele fala até da cidade de onde teu tataravô veio. Um negro não consegue dizer isso,
porque o antepassado dele foi sequestrado em algum ponto do território africano, e esse antepassado pode ter sido Bakongo, pode ter sido Fon, pode ter sido Iorubá, pode ter sido um Moçambique, pode ter sido um Caluanda. Ele não vai saber, porque a escravidão, além de tudo isso, sequestra a história. E aí, quando Cartola é inquirido a respeito disso, Cartola, de onde você vem? Ele dá uma resposta de uma simplicidade absoluta, mas que, para mim, é tão instigante. Ele responde apenas assim: eu venho de Mangueira. De Mangueira, hein? O morro é da Mangueira, a escola de samba é de Mangueira. E aí, repare uma coisa curiosa. Aí você vê que Mangueira representa para Cartola o quê? A reconstrução de sentido de pertencimento, a reconstrução de sentido de identidade, o fundamento da vida como uma experiência coletiva, os símbolos que estão nas cores verde e rosa, no surdo é um elemento de reconstrução da vida. Toda a cultura de diáspora reconstrói tudo aquilo que foi aniquilado. Culturas de diáspora no Brasil, nenhuma é centrada no indivíduo. Todas são centradas na coletividade. Você coloque aí as umbandas, você coloque aí os catimbós, você coloque as congadas, os reinados, os reisados, os maracatus, os folguedos populares diversos, o carnaval, as escolas de samba. É tudo experiência de reconstrução de sentido coletivo de vida. E o samba opera nesta dimensão. O samba, esse é um detalhe importante, não inventou a roda. A roda inventou o samba. Roda no sentido de você estar junto, estar na coletividade. Então, esse é um detalhe que eu queria afirmar para a gente começar a fazer essa conversa. Por isso, agora eu vou jogar aqui um veneno em cima de vocês, não é uma provocação. Eu não acho que a cultura do samba, escutem meu argumento antes de redarguirem, ela não é uma cultura de resistência. Eu já falei isso com o próprio Ney Lopes, eu falava muito isso e discutia muito isso com um grande professor que tive, Joel Rufino dos Santos, e eu acho que esse é um conceito que a gente tem que começar a usar menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala de resistência, você está falando do seguinte: existe uma ação, resistência é isso, e você resiste a essa ação, não é isso? Então, se, por exemplo, você vem me dar um soco e eu boto a mão aqui, eu estou resistindo a uma iniciativa sua. Eu acho que a cultura do samba é de resistência. Ela é, não estou dizendo que não é, não. Resistência tem que continuar a ser usada, calma. Mas é limitado dizer que ela é de resistência. Sabe por quê? Porque ela vai muito além do ato de resistir. A cultura do samba é uma cultura de reexistência, de reconstrução de sentido de mundo, de invenção. Porque você não está só resistindo a algo que o outro lhe coloca. Você está inventando coisas que o outro nem concebe que sejam possíveis. É uma cultura, portanto, de reinvenção. Esse é um detalhe absolutamente fascinante. É uma cultura de drible, de síncope, é uma cultura de ginga, é uma cultura de deslocamento para o vazio, e eu acho isso belíssimo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, quando a gente pensa essas questões sociais a respeito do samba, essa relação entre o samba e os terreiros, ela está na raiz, ela está no fundamento da cultura do samba. Isso, em alguma medida, vem se perdendo, mas era muito forte. Por exemplo, nós temos referências da década de 1930, em que, no Rio de Janeiro, em ala de baianas, o primeiro giro que uma baiana dava era sempre o giro no sentido anti-horário. Porque o sentido anti-horário é o sentido em que giram as rodas de santo.
nos candomblés, nos homolocôs, nos catimbós, porque você está retornando ao tempo do mito. Você está voltando para o tempo fundamental do ancestral. Então, é por isso que os mais velhos diziam que se você chegasse numa casa de santo e visse a roda girando no sentido do relógio, agradece e sai correndo, porque o negócio pode terminar mal. Anti-horário. E as baianas faziam o giro no sentido anti-horário. Esse é um detalhe crucial. E aí eu quero dar um exemplo disso que eu estou chamando de reinventar. Durante muito tempo, todas essas manifestações foram criminalizadas. Nunca houve, pelo menos no Rio de Janeiro, uma lei que dissesse que samba era crime. Isso não existe. Então, se você leu, o samba era considerado crime. Não era. A coisa era mais ardilosa. O que a lei criminalizava era a vadiagem. E a lei de vadiagem era cruel, porque ela dizia que vadiagem era crime e ela não especificava o que era a vadiagem. Então, você podia enquadrar qualquer coisa na vadiagem. O próprio João da Baiana foi preso e enquadrado na lei da vadiagem porque ele estava com um pandeiro. Mas aí vem um detalhe curioso, ele é preso, mas ele acaba sendo solto e o pandeiro fica, que era a prova da vadiagem. E sabe como é que ele se livrou disso? Um grande admirador do João da Baiana, do Pixinguinha e do Donga era o senador Pinheiro Machado, gaúcho. E o Pinheiro Machado deu esporro na polícia quando o João da Baiana foi preso e deu um pandeiro de presente ao João da Baiana assinado. A João da Baiana, com a minha admiração, senador Pinheiro Machado. E o João da Baiana passou a usar o pandeiro do Pinheiro Machado como salvo-conduto. Diz que a polícia chegava perto dele e ele mostrava o pandeiro, senador Pinheiro Machado. Professor, não. Senador Pinheiro Machado. Ele usava mesmo, estava lá assinatura e nome, tinha policial que desconfiava. O senador Pinheiro Machado, foi ele mesmo. Então, esse pandeiro, que inclusive se encontra no acervo ali do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, é o famoso pandeiro que o Pinheiro Machado assinou como salvo-conduto para o João da Baiana. Né? Mas era mais ardiloso, porque o samba acabava sendo criminalizado por causa da vadiagem. Então, fazer samba, estar na roda de samba, era coisa de vadio. Por isso, as escolas de samba, elas eram obrigadas a se registrar em delegacia policial como grêmios recreativos. E nós temos casos absurdos. Nós temos o caso da Portela, que foi se registrar na delegacia. O delegado era um delegado chamado Dulcídio, né, Guimarães, o delegado Dulcídio. Aí chegaram os fundadores da Portela, Paulo, Rufino, né, a turma toda, e tal, Caetano. Nome da agremiação. Aí eles falaram, vai como pode. E aí o delegado Dulcídio Gonçalves virou-se e disse, não, como vai como pode? Isso daí é coisa de bandido, de vadio. Isso aí não é nome de uma agremiação, de um grêmio. Isso não pode. Não, mas olha, é um nome. Não, não pode. Vocês são da onde? Aí o Paulo virou-se e disse, nós somos da estrada do Portela. Aí o delegado virou-se e disse, então o nome da escola é esse, Portela. O Paulo vira-se e diz, não, por favor, não. O nome é esse, é Portela. Quem dá o nome de Portela para vai como pode é o delegado de polícia, que detestava samba. Porque ele achou que vai como pode era um estímulo à vadiagem. E nessa coisa toda, você tinha regulamentos, estou contando essa história porque ela dá para entender a cultura do samba a partir dela. Você tinha, por exemplo, por exigência de regulamento, a determinação de que as escolas de samba tivessem que desfilar com temáticas nacionais ou temáticas de interesse nacional. Essas tais temáticas nacionais, todas eram vinculadas a certa história oficial do Brasil. Uma história que era eminentemente branca. Né? Mas aí é que vem o balacobaco. Porque você não podia explicitamente manifestar, por exemplo, qualquer relação com cultura afro-brasileira, com cultura de terreiro, não podia. E como é que a Portela lidou com isso? Vou usar a Portela como exemplo, podia usar qualquer outra. A Portela teve a sua bateria batizada no dia 20 de janeiro de 1928. É o batizado da bateria da Portela. 20 de janeiro, vocês não sabem disso, pelo menos a maioria,
É uma data importante para o Rio de Janeiro, porque é o dia do padroeiro da cidade, São Sebastião, que nas macumbas do Rio de Janeiro, no velho Omolocô do Rio de Janeiro, é amalgamado a Oxóssi e o Caçador. E o toque de Oxóssi nos terreiros de Queto chama-se agueré, né? E é um toque mais ou menos assim. Sabe por que esse tudo dudu? É Oxóssi indo para a mata e vendo a caça. Quando ele vê a caça, ele dá uma acelerada. Aliás, é bonito, né? Porque agueré é uma palavra iorubá que em português significa cadência. É a cadência da caminhada de Oxóssi buscando a caça. Então, o que a Portela faz? Para homenagear o padroeiro da bateria, aliás, a Mocidade Independente de Padre Miguel faz a mesma coisa, né? São duas baterias que têm essa característica. Para homenagear o padroeiro da bateria, o naipe de caixas da Portela batia o agueré de Oxóssi. Então, você via chegando a bateria da Portela e era aquilo. É a Portela chegando. E isso é interessante para cacete, por quê? Porque se você escuta um samba da Portela, se você vê qual é o enredo da Portela, vou dar um exemplo aqui, já que estamos num lugar que celebra o samba. Antônio Candeia Filho, grande Candeia. O primeiro samba que Candeia faz para a Portela, ele faz com 16 anos de idade. É um samba chamado Seis Datas Magnas, parceria dele com Altair Prego. Quem gosta de cultura de samba sabe que o Candeia tinha umas melodias, porra, né, cheia de veneno. Com 16 anos já era assim. Aí o samba começava assim. Foi Tiradentes um inconfidente que foi condenado à morte. 30 anos depois, o Brasil tornou-se independente. Era o ideal se fazer um país livre e forte. Independência ou morte de Dom Pedro I. Porra, o Candeia estava... O samba cheio de mumunha. Aí você escuta esse samba e fala, porra, peraí, que contradição brasileira. A Portela, uma agremiação fundamentalmente negra, desfila com um enredo louvando o personagem de uma história branca e cantando um samba que fala de personagens de uma escola branca. Eu diria para você, depende do que você esteja escutando. Porque se você conhece a gramática do tambor, que é um conceito que eu gosto de usar, você vai perceber que a Portela passa 1h30 batendo para Oxóssi na avenida. E aquilo faz um sentido poderoso para aquela coletividade. Eu uma vez falei isso, me perguntaram assim, mas será que o ritmista sabe que está batendo para Oxóssi? Aí eu respondi assim, o importante é que Oxóssi saiba. Então, se ele souber, está bonito. De toda maneira, você perceba nessa história modesta da Portela, como a cultura do samba, ela fala de maneiras múltiplas e não normativas. Como a cultura do samba vai além daquilo que, de uma maneira, digamos, mais formal, a gente compreende, e elabora sentidos que estão presentes na corporeidade, na rítmica do tambor, em fundamentos que, muitas vezes, a gente não percebe, porque fazem sentido para aquela cultura. Quando a gente fala, portanto, de uma história do samba, a questão que eu coloco, né, seria provocação, mas o monarca está aqui me olhando, a questão que eu coloco é essa. Porque a grande maioria dos estudos que existem no Brasil sobre o samba, ou falam da relação do samba com o Estado, a questão da formação do Estado Nacional, ou falam da questão do samba relacionado à indústria fonográfica, ou falam da questão dos sambas de enredo e a construção de narrativas sobre a história do Brasil, mas aquela mumunha que está ali dentro do samba, aquela mumunha é muito poderosa, e aquela mumunha, ela tem códigos muito próprios para que você consiga compreender o que está acontecendo. Aquilo tem um sentido para o grupo que é absolutamente extraordinário. É nesse sentido que eu digo que o samba é um elemento
de construção de sentido de vida. É nesse sentido que eu digo que o samba é um elemento de organização de mundo. Isso é muito profundo. E nós ainda estamos longe de fazer com que essas características da cultura do samba cheguem, por exemplo, à produção acadêmica a respeito do samba. Eu me lembro que, por causa do dicionário da história social do samba, eu comecei a receber, eu e Ney, uma quantidade muito grande de dissertações, de teses, de trabalhos, a ampla maioria de grande qualidade, mas de grande qualidade, né? Trabalhos com pesquisas muito consistentes, temáticas interessantes. E eu li aquilo tudo e tal. Mas você sabe que uma vez eu virei-me, acho que não sei, acho que foi por mim. Eu virei e falei o seguinte, me bateu um negócio na cabeça que eu falei o seguinte, olha só, de cada 10 teses que eu recebo sobre a cultura do samba, umas 9 citam ou o Bakhtin, ou o Gramsci, ou o Walter Benjamin. Aí eu comecei a entrar num certo delírio, imaginando o Bakhtin no Cacique de Ramos, né, você levando o Walter Benjamin para uma roda de samba em Santa Amaro da Purificação, o pessoal sambando no miudinho. Gente, a gente fala brincando, mas isso é sério. E eu citei 3 pensadores que eu gosto, e acho muito consistentes para se pensar cultura, Bakhtin, Gramsci e o Benjamin. Mas não dá. Sabe por quê? Porque, senão, você transforma o samba num laboratório de experiência e você precisa de um laboratório conceitual que está fora do samba, que, em geral, é eurocentrado, para que a cultura do samba seja compreendida. Eu considero que isso é um absurdo epistêmico, porque o samba é sofisticado o suficiente para elaborar conceitos que permitam que ele, o samba, seja compreendido, seja estudado. Isso é absolutamente fundamental. Quando eu escrevi um livro lá atrás, em 2011, 2012, um livro chamado Pedrinhas Miudinhas. Esse livro, na verdade, é de 2009, ele já está velho, mas ele foi publicado em 2012. Nesse livro, eu propunha uma maluquice, que era trabalhar a cidade do Rio de Janeiro a partir do conceito de terreiro, que é um conceito que eu busquei em Tata Tancredo da Silva Pinto, o Tata do Omolocô, né, o patriarca e um dos fundamentos da chamada macumba carioca, do Omolocô. Por quê? Porque Tancredo foi um sujeito que praticamente inventou no Rio de Janeiro, por exemplo, o Réveillon na praia. Tancredo realizou a maior gira de umbanda da história do Brasil, em 1965, a Umbanda no Maracanã, com o estádio do Maracanã lotado para uma gira de umbanda que contou com mais de 45 mil médiuns, que é um negócio impressionante. Tancredo fez gira no vão central da Ponte Rio-Niterói, e ele fazia isso para afirmar o Omolocô, né, e para colocar em confronto mesmo um certo discurso de racismo religioso que afrontava a religião. E aí, quando perguntaram para Tancredo por que ele não faz aquilo em terreiro, Tancredo disse uma coisa numa certa ocasião, porque qualquer lugar pode ser um terreiro. Eu, a partir disso, defini terreiro como qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Essa é uma definição minha. Você pergunta para mim, mas para você, conceitualmente, o que é terreiro? Terreiro é um espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Isso vem da cultura banto, isso não é iorubá, ligado aos candomblés, isso é banto. O banto, ele é capaz de transformar um cômodo da casa dele num terreiro, e meia hora depois aquele cômodo deixou de ser um terreiro. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o viaduto de Madureira é um viaduto, se alguém aqui conhece o Rio de Janeiro, que foi construído para que os carros passem de um lado a outro do bairro. Só que alguém percebeu que debaixo do viaduto de Madureira tem um espaço bacana, com uma sombra interessante. E ali debaixo do viaduto de Madureira começou a ter roda de jongo. Madureira é um umbigo do jongo brasileiro, né, por causa do Morro da Serrinha, aquele negócio todo.
começou a ter jongo, daqui a pouco começou a ter baile charme, e tem até hoje. Há mais de 20 anos você tem o baile charme do viaduto de Madureira. Este é um exemplo de terreirização do espaço. A Marquês de Sapucaí é um território inóspito, horrível, cinzento, não tem uma árvore. Mas quando uma escola de samba dobra o cotovelo da pista, o repique chama, a baiana gira e a escola entra, aquele espaço foi terreirizado. E foi triplamente terreirizado. Porque o primeiro terreiro é o corpo, que pode ser praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. O segundo terreiro de uma baiana é a roupa que ela está usando. Lá no Rio, a gente tem muito forte cultura de bate-bola, típica da zona oeste do Rio de Janeiro. Os bate-bolas se vestem como se fossem palhaços de folia de reis e saem assustando todo mundo dando porrada com bexiga no chão, com fantasias deslumbrantes e tal. Me perguntou, Cima, qual é o terreiro do bate-bola? É a roupa. No que você colocou aquela roupa, você está terreirizado. E o terceiro terreiro é o chão que aquela baiana pisa. Então, ali você tem um exemplo de terreirização, de experiência, de encantamento do ser no mundo. Nesse sentido, o samba é um terreirizador de experiências. É um terreirizador de cidades. Quando ele ocupa a esquina, quando ele ocupa o botequim, quando ele ocupa o espaço de um clube. O samba é um terreirizador de corpos, quando aqueles corpos domesticados na lógica do tempo do relógio e na lógica produtiva do tempo do trabalho, aquele corpo dribla essa lógica e samba. E reinventa a vida no vazio. É outra coisa que eu busquei como conceito a partir do samba. Cultura de síncope. Está no Corpo Encantado das Ruas. Porque o samba é um compasso binário. Pode ter outros compassos, mas o básico. Para que ninguém aqui fique perdido em teoria musical, porque ninguém precisa saber de teoria musical. Dá para entender. Compasso binário seria isso. Tum, 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 tum. É você pensar no surdo de marcação. Olha o que o surdo faz. Ó. Tum, 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 tum. Tempo fraco, tempo forte. Né? Você vai marcando. Por isso, eu estava comentando, eles fizeram uma pergunta, acho que foi em Santa Maria, eu dei uma resposta, o pessoal riu. Eu falei, não, mas não rio não, que eu estou falando sério. Eu falei o seguinte, se você me pede para sambar, a minha tendência é que eu levante esse meu dedo esquerdo, abaixe e levante meu dedo direito. E se você vê alguém fazendo isso, você pode ter certeza de uma coisa, aquela pessoa não está errada. O corpo está acompanhando o compasso binário. Ó. Tum, tum. Você pode ver que o dedo sobe e desce de acordo com a pancada do surdo. E isso é uma corporeidade rítmica, sim. Só que isso é uma corporeidade rítmica ocidental. Porque o samba, a música africana, a polirritmia, ele não acontece nem na primeira pancada e nem na segunda. Ele acontece no preenchimento do espaço vazio que existe entre uma porrada e outra. E o samba é um negócio tão maluco que o corpo que samba, ele não samba no tempo rítmico normal, ele preenche o vazio. E esse vazio pode ser preenchido de inúmeras maneiras. Quando eu fiz com o Ney o Dicionário da História Social do Samba, vinha para a gente cada pergunta que era encasquetada, e o Ney, como mais velho, e ele está certíssimo, um dia eu espero fazer isso com a garotada, essa aí tu responde. Ele passava para mim, pô. E a pergunta que mais me fizeram, sabe qual foi a pergunta que mais me fizeram por causa do Dicionário da História Social do Samba? Para a gente encaminhar aqui a reta final aqui da nossa fala, quem quiser depois eu vou autografar livro, vou ficar aí. Mas o samba nasceu no Rio ou na Bahia? Aí eu tinha uma resposta pronta, era um número que eu já fazia. Eu ficava 3 segundos fingindo que eu estava pensando e respondia da seguinte maneira, o samba baiano nasceu na Bahia e o samba carioca nasceu no Rio de Janeiro. Né?
É que nem Ariano Suassuna, quando perguntava, Ariano, a filosofia nasceu na Grécia? A grega nasceu e tal, né? O samba do Rio. Mas por quê? Pensa na síncope. O samba baiano é o típico samba de roda. Ou, se você preferir, um samba de umbigada. Aquele samba de referências muito fortes na cultura dos bacongos, né? Então, você pega o samba baiano, esquece teoria musical, ele seria mais ou menos assim. Ó, dá até vontade de ter um umbigo e ir para frente e voltar. Ó. É um samba para você sambar no lugar, miudinho e na base da umbigada. Então, se você pega, por exemplo, pelo telefone, o chefe da folia pelo telefone manda me avisar, né? Ou então outro clássico da Santíssima Trindade da minha cidade, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, patrão, prenda seu gado. Ô patrão, ô patrão, ô patrão, prenda seu gado. Na lava tem um ditado, quem marca o gado é jurado. Língua do padre é o latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia, só por ter te namorado, uma dama de Elalá. Samba ioiô, samba iaiá, o dia vem, dona. É tudo umbigada. Tac, tac, tará. Eu bem sei, eu bem sei. Eu bem sei que eu fui culpado de vir preso da Bahia só por ter te namorado. Vou tirar meu passaporte, eu vou no camarote de proa. Eu aqui não vou ficar. Vou me embora pra Lisboa, a senhorita vai ver, dona. É isso mesmo. Samba ioiô, samba iaiá, o dia vem, dona. Samba ioiô, samba iaiá, o dia vem, dona. Umbigo. Ô Joana, ô Maria, ô Saruê, pra quem trabalha no pescoço da cutia, no pavilhão da Atalaia. É samba de roda. Isso é samba de roda. Esse não é o samba do Rio de Janeiro. Até porque existia uma geração de garotos do Estácio de Sá, do bairro do Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Ismael Silva, Bide, Brancura, Newton, Edgar, frequentavam os terreiros de Omolocô do São Carlos e tal. Eles tinham um bloco chamado União Faz a Força, que desfilava no Carnaval de Rua, né? Muitos fundaram depois a Deixa Falar, mas isso é outro papo. E eles repararam que aquele samba baiano, ele era muito bom para você dançar miudinho na roda. Mas o que eles queriam era um samba que te colocasse para frente, porque é um cortejo, é um desfile. E aí eles transformaram o vazio, aquele espaço entre uma pancada e outra. Ao invés de fazer o tac, tac, darac, dac, eles fizeram isso aqui, ó. Tac, tac, tudo, dac, tac, tac, darac, dac, tac, tudo, dac, tac, tac, darac, dac. A diferença do samba baiano para o carioca é essa. O samba baiano é o samba do tac, tac, darac, dac. O samba urbano do Rio de Janeiro é o samba do tac, tac, tudo, dac, tac, tac, darac, dac. Um é feito para que teu corpo responda dançando no lugar, miudinho, batendo um umbigo. O outro é feito para que teu corpo caminhe. A tua mão tem vontade de ir para frente, né? Então, você repare como a cultura do samba é uma cultura de síncope, no sentido mesmo da ideia de reconstrução da vida no vazio. Por que não chamar essas culturas de síncope? Porque elas não operam na lógica da normatividade. Elas operam no preenchimento encantado do vazio que existe entre uma pancada e a outra. Isso não é instigante para você pensar só o samba. Isso é instigante para você pensar radicalmente a cultura brasileira. Porque nós somos, para concluir, um país fundamentado na lógica da exclusão como projeto de Estado. A exclusão é um projeto de Estado bem-sucedido no Brasil.
E o maior espanto, e o maior fenômeno, e a maior aventura brasileira é perceber como aqueles que foram excluídos nas síncopes das normatividades, nas brechas, nas frestas do projeto de horror, reconstruíram modos de vida a partir de experiências radicais de beleza. Esse é o detalhe, essa é a chave, esse é o embate entre o Brasil e as brasilidades. O samba, portanto, ele é um inventor de mundo. O samba é um reconstrutor de sentidos de vida que dialoga de forma tensa, de forma intensa, afável, violenta, problemática, porque a gente também fica com a mania de querer resolver o Brasil, não tem solução nenhuma, vou parar com esse negócio de ter que resolver alguma coisa, é encarar a complexidade desse processo, desse jogo. É um garrinchamento. Garrincha, quando percebeu que tinha aquelas pernas tortas, era chamado de aleijão, se ele batesse de frente com o marcador, ele não chegaria a lugar nenhum. Mas tem um espaço vazio ali em que o marcador não vai alcançá-lo. E é para lá que ele vai. Outro exemplo desse tipo de cultura, da reconstrução da vida pelo samba, né, está ligado a um filósofo da minha cidade, que é seu Zé Pilintra. Quando falo filósofo, eu falo que é filósofo mesmo, porque é um pensador do Rio de Janeiro, cujo pensamento se espalhou pelo Brasil, e o fato dele ter morrido não tem significado nenhum. Ele morreu, mas continuou, enfim, filosofando. E tem um detalhe sobre o seu Zé Pilintra que eu acho muito fascinante, e que está ligado até ao samba do Salgueiro, né? O samba que sabe disso. Quando, em 2016, foi 16 ou 19, que o Salgueiro fez a Ópera dos Malandros, 16, samba do meu parceiro Fred Camacho, inclusive. Eu conheço bem a história desse samba, porque eu conheço todo mundo que estava naquela mumunha do Salgueiro. Quando o Salgueiro fez o samba, o enredo era sobre Zé Pilintra. O enredo foi um presente de um devoto de Zé Pilintra para o Salgueiro, aliás, uma figura muito famosa, cujo nome não posso revelar, porque é midiático, famoso e tal, mas em agradecimento a Zé Pilintra, né, chegou junto, porque seu Zé pediu um enredo. Seu Zé também não é mole, pediu um enredo. Aí o que aconteceu? Vinha o samba belíssimo, o enredo era disfarçado, né, que tem tudo a ver com a malandragem, eu não falo explicitamente. Laruí, Mojubaxé, salve o povo de fé, me dê licença, eu vou para a rua que a lua me chamou, refletir em meu chapéu. O rei da noite eu sou no palco, sob as estrelas de linho branco, vou me apresentar, malandro descendo ladeira, Zé. A ginga com seu bicolor no pé, para se viver de amor entre as calçadas, o mestre sala das madrugadas. Ê, filho da sorte, eu sou. Samba é bonito demais. Aí, quando vinha o refrão final, o samba dizia: é que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro do Salgueiro. Quem não acredita, bate de frente para ver que o couro vai comer. O que contam nas mumunhas do samba é que o samba ganhou e que o próprio Zé Pilintra, quando consultado, implicou com um verso. Eu pensei, bate de frente para ver. Porque, segundo seu Zé, o malandro não bate de frente. O malandro ginga. E leva você para um espaço vazio em que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. E aí o samba que foi para a avenida não foi com o verso original, bate de frente para ver. Foi com o verso, vem para o meu samba para ver. Vem para o meu samba para ver, o couro vai comer. Por isso, gente, eu concluo dizendo que a cultura do samba, ela não se adequa a perspectivas normativas que tentam enquadrá-la em sentidos de mundo que não são aqueles construídos pelo próprio samba. O samba é cultura de terreiro. O samba é cultura de reexistência. O samba é cultura de resistência. O samba é cultura de invenção.
O samba é cultura de construção de sociabilidade, de construção de identidade, de terreirização da cidade, de terreirização do corpo. O samba é a maior aventura civilizatória do Brasil. O samba é a possibilidade de reconstrução de sentidos de beleza onde só a morte deveria campear. E é por isso que, na cultura do samba, tem um detalhe que é absolutamente fundamental. Quando você vai evocar um sambista que se foi, você sempre usa uma expressão, para vivo nunca. É só quando você vai cantar o samba de quem se foi. Chama. É por isso que Paulinho da Viola, quando faz beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem, beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. E no final ele diz, chama a Candeia, chama Paulo da Portela, chama Manasseia, chama a tia Seata, chama, chama, chama. Por quê? Porque o samba, além de tudo isso, é uma cultura ancestral de evocação da permanência daqueles que não estão mais aqui. É como eu digo também no Corpo Encantado das Ruas, porque para as culturas não brancas, esse é um elemento fundamental, o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. O contrário da morte não é a vida, é um encantamento. Se a gente levar isso em consideração, tem vivos que estão respirando, mas morreram. E tem mortos que não respiram mais, mas continuam dançando. Esse é o elemento fundamental. Então, o samba, antes de qualquer coisa e depois de qualquer coisa, e assim eu encerro agradecendo, o samba é o maior exemplo que temos no Brasil da vitória da vida, da vitória do corpo e da vitória do terreiro sobre a morte. O samba é a grande celebração da vida contra toda a aniquilação, toda a morte que foi projetada para aniquilar qualquer projeto de dignidade brasileira. Quando a gente está numa roda de samba, existe um sentido ritual ali que merece respeito, merece devoção, contemplação e, por que não, reza. As culturas não brancas não separam o sagrado do profano. Isso é uma separação típica de culturas ocidentais. O sagrado é profanado e o profano é sacralizado o tempo todo. Por isso, todo samba é uma reza. Por isso, todo samba é uma evocação a quem se foi. Por isso, todo samba é uma evocação a quem está ali e a quem virá. E, por isso, todo samba é uma afirmação da força surpreendente da vida. Valeu!